Deus maravilhoso. Glória, glória. Pode se sentar, povo santo. Como é bom estar na casa de Deus, amém? É bom demais, né, meu irmão? Às vezes tem dia que a gente pensa assim, né? Fala, podia ter culto mais vezes. Igual ontem a gente teve nossa reunião, em nome de Jesus, foi bênção, né, irmã Maria? Oh, glória! E aí depois podia ter todo sábado, em nome de Jesus. Vamos abrir na Bíblia aí, enquanto o sistema vai abrindo para nós, vai abrindo a sua Bíblia aí, Marcos capítulo 10, verso 43. Marcos 10, 43. Marcos 10, 43. Evangelho de Marcos, segundo Evangelho, capítulo 10, verso 43. Verso 43, não é para ler ainda depois. Contexto 40. Amém? Vamos lá, meu irmão, minha irmã. Tem certas passagens da Bíblia que a gente acaba tendo dificuldade de entender. Por quê? Porque a gente não tem ainda todos os princípios bem consolidados na nossa mente. Quero trazer aqui um dos exemplos talvez mais polêmicos, principalmente para o nosso tempo. Quando, por exemplo, você lê não é a pregação de hoje, é só para dar exemplo. Quando você lê na pregação, quando você lê na palavra de Deus, escrito lá que o homem deve liderar a sua casa e a mulher deve se submeter a essa liderança, hoje em dia, meu amigo, isso parece que você está cometendo uma heresia, né? É um dos versículos, é uma das passagens que mais, digamos assim, apanha do mundo lá fora. Mas não, como assim? O homem vai se sobrepor à mulher? Como assim? Meu irmão, minha irmã, cuidado. Cuidado para você não mobilizar o pensamento lá de fora na hora de interpretar a Escritura. Você primeiro tem que colocar dentro do seu coração os princípios da Escritura para poder então compreender a mensagem do texto. É por isso que quando a gente estava aqui estudando a Bíblia, a gente fez uma série de cursos, muitos cursos, foram meses fazendo uma análise da Bíblia. Eu chamei muita atenção, principalmente nos primeiros e nos últimos encontros, que nós precisamos colocar no rosto a lente de Cristo para poder entender o que está escrito. Porque se a gente colocar a lente do mundo, a lente do feminismo, a lente, sei lá, do machismo, a lente do marxismo, a lente do liberalismo, a lente, seja lá do que for, vai errar. Vai ler equivocadamente. Sabe por que causa horror essa passagem no mundo lá fora? Porque lá fora a ideia de autoridade ela tem um significado que não é bíblico. A ideia de ser líder, de ser chefe, de ser cabeça lá fora corresponde a um privilégio, corresponde, né, a um status, corresponde a um prestígio, corresponde a ter o que outros não podem ter. O chefe ele tem uma sala grande, uma cadeira confortável, ganha um salário melhor, né? O presidente tem poder, ele manda, ele desmanda. Não é assim? A gente tem essa ideia quando está lá fora de que, vamos ser sinceros, tem que abrir o coração na presença de Deus, amém? Vamos continuar que não é por aí, porque é por aí sim. A gente carrega dentro de nós uma definição de autoridade como se fosse um privilégio. Como ser autoridade significa mandar para os outros obedecerem, ter o que os outros não têm, ser o que os outros não conseguem ser.
E aí quando você fala, o homem tem que ser a autoridade dentro da casa, aí já se faz aquela relação. Então o homem vai ser um homem autoritário, arbitrário, privilegioso, que vai ter o que os outros não têm, que vai mandar de maneira arbitrária, a fim de apenas fazer os seus próprios gostos, a fim de trazer sempre, vamos dizer, o melhor para si. Aí, meu irmão, você está errando flagrantemente, porque você está usando as categorias do mundo para ler a Bíblia. Você não vai entender a palavra. Pastor, mas o senhor está pregando hoje sobre relações internas ao lar? Não é isso que eu estou pregando, eu estou usando um exemplo para despertar você para essa palavra que eu vou trazer hoje. Meu irmão, o poder cobra um preço. E vou dizer a verdade, tá, meu irmão? Cobra um preço até do mundão. Porque a gente tem a ilusão que o empresário, por ser empresário, ele deita tranquilo no travesseiro dele e dorme como um bebê. Oh, meu irmão, mera ilusão. Eu tenho absoluta certeza que o trabalhador dorme muitas vezes muito melhor do que o patrão, sabe por quê? Porque o trabalhador bateu o ponto, foi para casa, acabou o compromisso. O patrão leva o compromisso da empresa muitas vezes para dentro de casa, para a cama, para o travesseiro. Eu faço com vocês essa provocação, depois quando você puder, tá? Entra na internet e pega as fotos dos presidentes do Brasil no primeiro dia do mandato e no último dia do mandato. Vocês vão perceber algo que eu percebi, até já mostrei para a irmã Maria. O poder envelhece. Olha para a cara do presidente no primeiro dia de mandato, risonho, tomando posse, e no último dia de mandato. O poder cobra o preço, mesmo todo mundo lá fora. Ah, mas o presidente ele tem um palácio, mas tem o tamanho de problema do tamanho do palácio. Então não vamos perseguir ilusão, não, tá? Cuidado, meu irmão, minha irmã, para aquilo que você deseja e o que você pede. Porque tem irmão que às vezes deseja e pede ser empresário, o pacote é completo. Vem o bônus e vem o ônus. Às vezes o irmão está aí orando, né, para ter, né, uma ascensão profissional, para ser mais reconhecido na carreira. Cuidado. Quanto mais reconhecido, mais o holofote está em cima de você, mais resultados você vai ter que dar. Então, se no mundo lá fora, o poder, o status, né, essa autoridade, ela cobra um preço, meu irmão, quanto mais debaixo da Escritura. Nós precisamos limpar o nosso coração para entender o que a palavra de Deus quer nos dizer. Quando a palavra de Deus fala que o homem tem que ser autoridade dentro da sua casa, não erra. A palavra de Deus não está dando privilégio para o homem. Ela está dando dever. Está colocando sobre os fardos do homem um peso que não está nos ombros da esposa. Vou dar um outro exemplo, que esse aqui eu tenho certeza que você vai entender o que eu quero dizer. Lá no paraíso, a ordem, o mandamento era: não coma do fruto da árvore do bem e do mal, pois se comer do fruto da árvore do bem e do mal, certamente morrerás. Quem foi a primeira pessoa que comeu o fruto da árvore do bem e do mal? Eva. E eu te desafio, meu irmão, você encontra em qualquer lugar da Sagrada Escritura a Eva sendo responsabilizada pelo pecado. Você sempre vai encontrar Adão sendo responsabilizado pelo pecado, nunca Eva. Por quê? Porque a autoridade carrega o dever para com todos que estão sob a sua autoridade. Se a Eva estava sob a autoridade de Adão, não importa que foi Eva que começou, importa que Adão não soube conduzir a sua casa. Adão permitiu que aquilo acontecesse, porque é ele que devia zelar pelos seus.
Eva é quase tratada como uma vítima. Percebam isso. Leiam na Escritura com calma, cautela. Vamos lá. Fugir rapidinho da palavra aqui, mas a gente vai voltar, só para não ficar só na minha palavra, mas vou mostrar aqui na Bíblia. Ó. Romanos, não precisa mexer com a sua mão, olha aí para a tela. Romanos capítulo 5. Vamos pegar aqui do verso 18 em diante. Ó. Não, do 5. Olha isso aqui. No entanto, a morte reinou desde Adão, até sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão, o qual é figura daquele que haveria de vir. E aí vai falando que Adão, ó, pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Quem é responsável pelo pecado no mundo de acordo com a Bíblia? Adão. Não é Eva. Mas foi Eva que comeu primeiro. Foi Eva que convenceu Adão a comer o fruto da árvore do bem e do mal, não foi? Preciso levar para a gente ou vocês têm isso na mente? Ela que chegou, que fruto bonito, e foi lá e convenceu Adão, coma comigo. Mas a Bíblia não fala que o dever de zelar para que o pecado não entrasse no mundo era de Eva, não, era da autoridade. É por isso que às vezes tem política aí que entra em processo de corrupção, porque nomeou o cara que entrou em esquema. Por que o político ele também é envolvido? Por quê? Porque ele que nomeou. Porque ele que tinha autoridade. Meu irmão, nós precisamos entender como a Bíblia quer nos instruir. Nós não podemos pegar os nossos pressupostos e aplicar a Bíblia. É o contrário. Renovai a vossa mente para que seja capaz de provar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós temos que ser renovados pela Bíblia. Então, quando se fala de autoridade, quando a Bíblia fala de autoridade, não está falando de um privilégio, está falando de uma obrigação, um dever, uma responsabilidade maior. E se a gente entende dessa maneira, a gente começa a repensar se a gente de fato quer ser e se nós temos a capacidade de ser autoridade. Está claro, meu irmão? Vou voltar aqui para Marcos. Pensa comigo, meu irmão. Meu irmãozinho, às vezes jovem, está louco para constituir família. A pergunta que tem que se fazer é: você está preparado? Você está preparado? Ter casa é melhor do que ficar na casa do pai, né? Minha casa é, e as contas vão junto. Não é assim? Não gosto do sofá do meu pai, vou comprar um sofá novo, um sofá que eu gosto, que eu quero. Ele vai assumir as prestações dele. E quando cai uma coisinha nele, você vai ter que limpar. E se manchar, vai ter que pagar para tirar a mancha. E vai ter que garantir que a sua esposa tenha a vida que o pai dava para ela. Ou melhor. O ideal é que seja melhor. Tirou da casa, a mulher tem todo o direito de falar: você tirou da minha casa, da casa do meu pai, então no mínimo você tem que me dar o que o meu pai me dava. E quando tiver filho, então? Filhinho de madrugada, eu queria tanto dormir. Aliás, dormir é uma palavra que vai fugir do teu vocabulário, né, Maria? Vai desaparecer do vocabulário por um bom tempo. Meu irmão, minha irmã, a autoridade, a Bíblia, é dever, não é privilégio.
Agora vamos entrar na palavra de hoje. Mas entre vós não será assim. Marcos capítulo 10, verso 43. Mas entre vós não será assim. Olha aqui a contradição. Algo que é diferente lá do que aqui. Aqui não será como é lá. Amém? Olha comigo, fazendo um link com a palavra. Lá fora, se a autoridade é aparentemente privilégio, prestígio, poder, status. Mas entre vós, igreja, não será assim. E aí a palavra diz: antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. Quem quer ser grande na presença de Deus, tem que ser entre todos o mais serviçal, o que mais serve. O que mais serve, coaduna, está ligado a uma outra ideia, é o que menos é servido, não é? Ora, se eu sou o que mais serve, não sou eu o mais servido, amém? Senão, fecha o raciocínio. Os outros vão ter mais do que eu. Vamos imaginar, eu sou o líder, os outros vão ter mais do que eu. Eu sou o liderado, eu terei mais do que o meu líder. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. O que é primeiro, meu irmão? Olha para mim aqui, vem cá. Antigamente, na época das monarquias, havia uma expressão que eu acho que todo mundo aqui conhece: príncipe. Já ouviu essa palavra? Príncipe. O que significa príncipe? A palavra príncipe, ela tem um significado: primeiro. O primeiro entre todos os cidadãos é o príncipe. No mundo lá fora é o privilegiado. Na presença de Deus é o servo. Aquele que quiser ser o primeiro será servo de todos. Então, meu irmão, a palavra de hoje ela te chama a refletir. Se você está orando para ser autoridade, pense: de fato você quer ser essa autoridade? Segundo, se você já é autoridade, você está sendo autoridade conforme a palavra de Deus? Ou seja, o servo, o que mais serve, o que é menos servido? Terceiro, você está disposto a dar um passo na presença de Deus para ser mais servo, portanto mais autoridade na igreja? Porque Jesus já falou: a seara é grande e os lavradores são poucos. Meu irmão, minha irmã, quando a gente fala de autoridade, a gente não está falando só de um que está lá em cima. A gente está falando de qualquer um que é colocado sobre uma responsabilidade. Dentro da sua casa, o pai sobre a casa, a mãe sobre os filhos, os filhos sobre as tarefas que lhes foram designadas. Por exemplo, cuidar do bichinho. Bichinho morreu. Culpa de quem? De quem foi colocado, constituído a autoridade para zelar para o bichinho, ou não é? Senão fica fácil, né, irmão? Só o status é responsabilidade. Agora, na igreja é maior, a questão é maior ainda. Uma pessoa, para ser pastor, ela tem que estar disposta a ser o que vai engolir mais sapo, que vai ter mais paciência, que vai servir Deus, que vai talvez ter que chegar antes para fazer aquilo que outra pessoa vai fazer, que vai ter que aprender a tocar, porque se não tiver quem vai tocar, vai ter que aprender a pregar, porque se não tiver para pregar, vai pregar, vai ter que aprender a cantar, porque se não tiver alguém para cantar, vai ter que cantar, vai ter que aprender a servir, porque se não tiver ninguém para servir, vai ter que servir, vai ter que aprender a estar lá na porta e receber as pessoas, pois se faltar esse obreiro, é ele que tem que estar lá. Esse é o pastor. Alguém obrigou? Alguém obrigou a galera? Quer que você seja pastor? Não, foi decisão minha. Eu creio que Deus me constituiu, amém? Mas a partir da minha, do meu sim. Então, meu irmão,
Você pode qualquer coisa, Oleg, menos reclamar. Ninguém te obrigou. Mas do mesmo jeito que é com o pastor, é com o líder. Vamos supor o líder do louvor. O líder do louvor tem que liderar o louvor. Se o louvor está bom, o líder está fazendo bom trabalho. Se o louvor está ruim, a culpa é do músico? Não, a primeira culpa é do líder. Ou o líder da dispensação da igreja. Ou seja, se tem material de consumo ou não tem material de consumo. O primeiro responsável é o responsável pelo material. Ou não é? É assim, meu irmão, é assim que funciona. Nós temos que ter responsabilidade do tamanho do nosso privilégio, com muitas aspas. Ou seja, a liderança ela vem carregada de dever. E eu quero trazer daqui a pouco, meus irmãos, um vídeo de um pastor muito conhecido que recentemente fez uma confissão, até creio muito bonita. E a confissão dele vinha justamente dizendo assim: eu não estou apto a ser pastor porque eu sou uma pessoa truculenta, mal educada, que maltrata as pessoas que estão sob a minha liderança. Bonita a confissão dele. O reconhecimento de que ele achava que ser pastor é como ser autoridade no mundo. A autoridade da igreja, meu irmão, tem que seguir esse exemplo. Vai lá comigo, João capítulo 13, verso 4. João 13, 4. Jesus está no contexto da Santa Ceia, né? Levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas os pés a mim? Ao raciocínio do mundo. Respondeu Jesus e disse: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as minhas mãos e a cabeça. Pedro, engraçado, né? Entenderam a palavra? Num determinado momento da Santa Ceia, Jesus se levantou. E hoje é dia de ceia, né? Jesus se levantou, cingiu, ou seja, botou um avental, pegou uma bacia de água e sentou aos pés dos seus discípulos e começou a lavar os pés. Aliás, importante, na época, o ato de lavar o pé era um ato importante, porque as pessoas tinham água para tomar banho, também. Então lavar o pé, as pessoas tinham sandália, então o pé ficava empoeirado, muito sujo. Então você entrar num ambiente mais limpo, a primeira coisa que você tinha que fazer era lavar o pé. E para a refeição, óbvio, lavar a mão. Também, às vezes só lavar o pé é a mão. Então Jesus estava pegando a parte mais contaminada, mais suja, a parte que geralmente só os grandes reis, os grandes líderes tinham alguém para lavar. Às vezes até as esposas lavavam o pé do marido, quando o marido vinha de uma jornada muito longa, com os pés machucados, que era um gesto de amor. Eu não vou aqui esticar de novo, por exemplo. Vocês sabem, beijo na boca é uma coisa do século XIX para cá. Sara não beijava na boca de Abraão. A forma de mostrar o amor, por exemplo, entre eles, muitas vezes era o quê? O ato de você lavar o pé. É uma maneira de você mostrar amor pela pessoa, você lavar o pé dela. Por quê? Porque era uma coisa que ninguém queria fazer. E Jesus se senta na frente, ele, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Deus que se fez carne para habitar entre nós, um dos três da Santíssima Trindade, sentou aos pés de meros pecadores para lavar o pé deles.
está raciocinando como o mundo. E ele acha aquela cena o quê? Absurda. Como assim? O Senhor que é o rei vai lavar o meu pé, eu, de um mero pescador? E Jesus falou: é convém que eu faça. Você não vai entender agora, mas depois você vai entender. Quem se tornou líder da igreja depois que Jesus ascendeu aos céus? Pedro. Quando Jesus lavou o pé de Pedro, Jesus estava ensinando a Pedro como ele deveria liderar a igreja. E não é à toa que a Bíblia destaca Pedro. A Bíblia está nos conduzindo para lá em Atos compreender que Pedro estava sendo preparado naquele momento para liderar a igreja. Porque não fala de Filipe, não fala de João, só fala de Pedro. Agora Pedro é engraçado no final, né? Quando Jesus fala: se eu não lavar o seu pé, você não vai ter parte comigo. Não, então lava a minha cabeça, lava o meu sovaco, lava inteiro, que eu quero ficar com o Senhor. Pedro é engraçado. Mas, meu irmão, essa é a liderança cristã. A liderança cristã não consiste em ser servidor, consiste em servir. Consiste em se desafiar para ser melhor servidor. Por isso não tem nada a ver pastor que entra por trás, que tem que ter luz, holofote, fumaça para pregar. Parece que está maior que Jesus. Que na hora de chegar só falta os obreiros estender um tapete vermelho. Oh, chegou o pastor, fica todo mundo em posição. Sentindo? Parece até que Jesus está voltando. Está maluco? Está trazendo para dentro da igreja os pressupostos lá de fora, porque quem faz reverência é para as autoridades do mundo. E não se esqueça, o príncipe desse mundo é Satanás. Quem quer ser líder, antes tem que pensar: eu estou disposto a servir? Ou eu quero ser servido? Quer ser servido, meu irmão? Monta uma empresa, ganha dinheiro, paga os outros para te servir. Vai para a lógica do mundo, mas assume a responsabilidade junto. Você vai ver que não é muito fácil assim, não. Agora você quer vir para a obra de Deus, meu irmão? Então calibra a tua paciência, calibra o teu amor, calibra a tua disposição de aprender todo dia uma coisa diferente, calibra a sua disposição de ser afrontado. Não coloque o seu ego na frente da sua relação com a ovelha, porque se você fizer isso, meu amigo, vai errar, assim como Adão errou. Eu estou aqui contextualizando, meus irmãos, daqui a pouco vou mostrar um vídeo para vocês. Mariana, você já pode preparar daqui em nome de Jesus? Um pastor renomado, não sei se vocês vão conhecê-lo, daqui a pouco ele vai aparecer aqui. Ele faz uma confissão justamente nesses termos. Sabe, desses pastores midiáticos que têm muitos seguidores na internet, dão entrevistas, aparece. Talvez nós não o conheçamos muito, porque ele não é da linha pentecostal, ele é da linha calvinista, mas ele é muito famoso. Né? Se você digitar o nome dele, vai aparecer rapidinho. Quando ele apareceu fazendo essa confissão, todo mundo ficou: meu Deus, que coisa, que diferente. Meu irmão, minha irmã, a confissão é uma coisa linda. Não importa o erro que ele cometeu, a confissão dele é um testemunho verdadeiro. Anota aí, você já voltou para você saber quem que é, né? Coloca aí. Esse testemunho verdadeiro deve nos inspirar. Como foi, por exemplo, a pregação, mantidas proporções também, da semana passada, quando a gente olhou para os defeitos de Davi. Às vezes a gente tem que olhar para os erros das pessoas também, para a gente aprender com esses erros. É lindo o fato dele estar confessando, mas também é extremamente nocivo o que o levou a essa situação. Aqui, meus irmãos, estão sendo formadas pessoas que vão liderar. Se Deus quiser, essa igreja vai crescer e nós vamos ter mais líderes. Por quê? Porque se tiver mais ovelha, vai ter que ter mais líderes. Hoje nós somos pouquinhos. Por quê? Porque eu sou pequeno. Mas e amanhã? Quando a gente tiver aí turnos de louvor, né, irmãos Juarez? Turnos de louvor.
né? Vão ter louvores, né? Irmãos se revezando aqui. E quando a gente tiver pastores auxiliares, irmão João, pastores auxiliares, no plural. E quando a gente for abrir as filiais da nossa igreja, irmão, a gente tem que estar preparado. A gente tem que saber calibrar direitinho, olhar para Jesus e ver ele lavando os pés. E falar, eu estou disposto a meter o meu dedo na frieira de alguém? Um pé sujo, imundo, sangrando de alguém? Se eu estou disposto, então eu mereço o ministério. Se eu não estou disposto, vou fazer outra coisa da vida. Só por favor, irmão, vamos prestar atenção aqui. O segundo eu acho que é o completo. Esse aí, manda aí. Olá, querido irmão e irmã em Cristo. Depois de um tempo ausente das mídias sociais para tratar da minha saúde, eu venho agora a público falar a respeito do meu ministério. Você sabe que em 1 Timóteo capítulo 3 trata das qualificações do pastor. Um homem, se quiser ser pastor, precisa ter aquelas qualificações. Nesse sentido, eu quero dizer a vocês que eu pequei ferindo princípios que ali estão colocados. Por exemplo, Paulo fala que o bispo, pastor, precisa ser um homem temperante, precisa cuidar bem da sua família, precisa ser cordato, precisa ser hospitaleiro, precisa ser dado ao estudo da palavra e assim por diante, não ser violento. Muitas vezes aquela dureza que vocês veem no púlpito era manifestada nos meus relacionamentos, na maneira que eu conduzia a igreja, ferindo, magoando pessoas, membros, sendo muito duro, exigente, e a mesma coisa com membros da liderança, sendo exigente, duro, magoando, ferindo e ofendendo eles, assim também membros da minha família. E são princípios inegociáveis para alguém que necessita ser pastor. O meu conselho me chamou, me repreendeu a respeito dessa condução por um tempo, e eu resisti a essa repreensão, tentando manipulá-los, tentando dissuadi-los e me rebelando contra a verdade de Deus e contra a verdade que vinha da sua boca. Mas depois de novos conselhos e novas repreensões, eles me convenceram do meu pecado. Meus olhos se abriram e eu vi que estava conduzindo a igreja de forma equivocada, pecaminosa. E eu pedi perdão a eles e reconheci meu pecado. E depois de algumas reuniões, eles entenderam que essas violações, que já tinham um bom tempo, me desqualificavam para ser pastor dessa igreja. E o que prontamente eu entendi, uma desqualificação não temporária, não permanente. Por essa razão, eu quero aqui pedir perdão a vocês, mais uma vez, pedir perdão aos membros da igreja que eu ofendi, que eu excedi na minha liderança, que eu magoei, que eu fui além do que um pastor pode ir. Quero pedir perdão também aos membros do conselho, que eu também ofendi, que eu tentei dissuadir ou persuadir de forma... Deu para entender, né, meus irmãos? Depois vocês assistem o final, não é muito grande, não. Está clara a mensagem? A aplicação da palavra de hoje. Esse pastor é muito famoso. Depois procura na internet. Milhares de seguidores. E nos podcasts, não sei se você já viu, se alguém aqui já viu. Já viu, né? E bom pastor, pega bem. Mas realmente, era um pastor que falava muito dos ministérios dos outros, falava muito do comportamento dos outros, pelo que se sabe, chamava muita atenção no púlpito dos outros. As pessoas sempre ficavam tremendo de medo, saíam sempre medo da igreja ali, porque não aguentava a pressão. Meu irmão, como que a gente vai servir a Deus no terror? Nós temos que servir a Deus no amor, nós temos que vir para a igreja com alegria, rindo. Dizer, cara, que bom estar na casa de Deus. Mas isso não significa que nós não temos que assumir nossa responsabilidade, né? Não é fazer de qualquer jeito, não é fazer desleixado, a gente também não é um culto, sabe? Não é um veraneio, não é um dia que a gente vem aqui para fazer de qualquer jeito, não, nós temos que
nos esforçar para entregar o nosso melhor. Mas o nosso melhor ele vai vir comprado com alegria. Ele vai ser estimulado na alegria. E aí, meus irmãos, eu não estou falando das relações pessoais, amém? Porque nós somos seres humanos e temos gostos diferentes. E, inclusive, nós ainda temos a marca do pecado na nossa vida. Tem mulheres que gostam de maridos que tratam mal. Ou não tem? Tem maridos que gostam de esposas que tratam mal. Tem pessoas que são maltratadas por outras e ainda as têm como amigos. Buscam ter relação com essa pessoa que me maltratou. Eu não sou desse tipo. Eu penso que quem me maltrata é porque não quer ficar por mim. Eu vou orar à distância. E no dia que abrir o coração, pode se tornar meu amigo. Mas nesse momento, nessas condições, meu irmão. Por quê? Porque se eu conviver com alguém que vai me xingar, se eu conviver com alguém que vai me maltratar, vai estimular em mim o meu pior e não o meu melhor. Então eu quero conviver com pessoas que vão me estimular o melhor. Se eu tiver que lidar com alguém que tem uma doença, um problema, uma crise, uma questão de temperamento emocional e tal, é o Espírito Santo que vai me conduzir. Não eu, porque eu não sou confiável o suficiente. Então, meus irmãos, eu não estou falando das relações pessoais. Cada um aqui tem o direito de ser amigo de quem quiser. Ter relação com quem quiser. Tem quem quiser dentro do WhatsApp. Só cuidado para que isso não interfira no seu ministério. Cuidado para que isso não te embruteça. Cuidado para que isso não te torne uma pessoa menos apta a exercer o seu ministério. Nós aqui já passamos por outros ministérios, meus irmãos, e aprendemos coisas desses outros ministérios que vocês e nós todos estamos desafiados a desaprender, porque conduzem a esse tipo de testemunho. Está sendo claro, meus irmãos? Sim ou não? Nós já caminhamos aí há algum tempo, então nós já vimos pastores que precisam sim ali do tapete vermelho, líderes que chamam a atenção, né, na frente dos outros, pessoas que angustiam e magoam os irmãos. Nós já vimos isso, não é? Que bom, meu irmão. Mas vamos entender que essas pessoas passaram na nossa vida para a gente aprender a como não devemos ser. Está aqui o testemunho do pastor. Esse aqui, nesse momento, fala em nome de todos os pastores que não entenderam a palavra de Deus e acreditaram que eles tinham que ser servidos e não servir. Amém? A seara é grande. Vocês vão ocupar posição. Vamos aprendendo, porque um dia nós vamos ter que exercer esse amor que Jesus exerceu aqui ao lavar os pés dos seus discípulos. Aquela salva de palmas para o nosso Deus maravilhoso. Glória.